Olá, turma. Então, hoje vamos começar a falar sobre os métodos para determinar a variação de entalpia em uma reação. Então, até agora, nós vimos ali o que é entalpia na prática, como ela pode ser medida na prática, que é pelo meio do calorímetro, né? Agora, nós vamos ver formas de fazer o cálculo, de calcular esta variação de entalpia em uma reação química, tá? Então, eu estou ali na página 18, na apostila, tá? Onde começa esse conteúdo. Vejam só. Na prática, então, com auxílio de calorímetro, se determina, como eu já falei, né? Sob pressão constante, né? E na teoria, a gente utiliza aqueles valores que já são fornecidos para nós lá nas tabelinhas, tá? Então, por exemplo, a primeira que aparece aqui para nós, a entalpia de formação. Lembra que eu expliquei na aula anterior o que era entalpia de formação? Então, a entalpia de formação, ela é aquele valor pré-determinado na formação de 1 mol de determinada substância, né? Então, nesse método aqui, a gente utiliza o valor da entalpia de formação de cada substância e substitui esse valor, coloca esse valor lá na equação, em cada componente, em cada substância, né? E no finalzinho, você vai, então, aplicar todos os valores nesta fórmula aqui, ó, onde está dizendo aqui para nós, então, que a entalpia, ou variação da entalpia total da reação é igual ao somatório da variação da entalpia dos produtos menos o somatório da variação da entalpia dos reagentes. Já vamos ver na prática como que ficaria isso aqui, tá? Descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai visualizar, então, um exemplo, né? Na reação da glicose ali, por exemplo, tá? Na reação da glicose, ele já vai fornecer para você no exercício, nesses casos, né, os valores de entalpia padrão de formação de cada substância. Então, você pega ali da glicose, menos 1268, do gás carbônico, menos 393,51, e da água, menos 285,83 quilojoules, né? Com esses valores aqui, primeiro eu tenho que explicitar ali na equação, na reação química, quais são reagentes e quais são produtos. Então, veja que ali nessa resolução está aparecendo ali todos os valores já colocados, os valores que foi colocado ali na, na resolução aqui anterior, né? Foi explicado aqui as entalpias de formação. Está colocado todos os valores ali da seguinte forma: se você tem uma molécula da substância, é aquele valor que você utiliza. Então, ali na glicose, por exemplo, né? Ali na glicose está ali menos 1268. Mais o oxigênio. Toda substância simples é igual a zero o valor da entalpia. Então, está aparecendo ali 6 vezes zero. Como é zero, mesmo sendo 6 vezes, vai continuar sendo zero, né? Aí, na sequência, lá nos produtos, 6 vezes a formação do gás carbônico. Então, você tem o valor da entalpia ali de formação do gás carbônico, que é menos 393, porém, ele tem 6 moléculas na tua equação. Então, 6 vezes menos 393, mais 6 vezes o valor da água, porque também na nossa reação ali nós temos 6 moléculas de água, tá? Então, ele primeiro se faz essa resolução, só vou baixar aqui. Primeiro você faz toda essa resolução ali, multiplicando as 6 vezes, né? Quando tem mais de uma molécula, nesse caso são 6. Fez toda a resolução, encontrou os dois valores finais aqui, né? Para depois, então, colocar na fórmula, né? Aquela fórmula que diz ali, que é primeiro o somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes, tá? Então, vejam que aqui na parte anterior, no da glicose e do oxigênio, aqui nos reagentes, não precisou modificar o valor, continuou menos 1268, porque era zero o valor do oxigênio, né? Então, continuou aquele 1268 que está aparecendo ali, tá? Já nos produtos, como a gente tinha 6 moléculas de gás carbônico, 6 de água, os valores foram multiplicados por 6 para depois serem somados, porque na fórmula é o somatório, certo? Então,
colocamos ali o valor somatório dos produtos, menos 4.076,04, né? Menos, que é o menos da fórmula, ó, produtos menos reagente. Então, somatório dos produtos menos o menos 1.268. Então, menos com menos ali deu mais, somamos menos 4.076 mais 1.268. E aí nós chegamos ali a energia liberada de menos 2.808,04 quilojoules de energia liberada, ok? E aí, nessa forma, você já poderia saber, por exemplo, que tipo de equação que aconteceu ali, que tipo de reação que aconteceu, se é exotérmica ou endotérmica, a partir do valor que você produziu, que você encontrou ali, né? Neste caso, ela foi exotérmica porque foi energia